Olá, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Hoje vamos conversar sobre telhas transparentes para espantar morcego. Eu vou te explicar até que ponto elas funcionam ou não para espantar os morcegos, como que a gente deve fazer a colocação delas, que cuidados que a gente tem que ter e quais são os resultados esperados. Então vamos lá, me acompanha aqui nos próximos vídeos que eu vou deixar tudo bem claro para ti. A gente coloca telhas transparentes no telhado para aumentar a luminosidade dentro do forro e, consequentemente, inibir a presença dos morcegos. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os morcegos eles não têm medo da luz necessariamente, mas eles evitam sim ficar em ambientes iluminados porque eles são presas muito fáceis na natureza. Então o morcego prefere um ambiente escuro por uma questão de proteção mesmo. Em um telhado em que já tem morcegos dentro e eles já sabem que o ambiente é seguro, só iluminar aquele local não vai ser suficiente. Então só as telhas sozinhas não vão resolver o teu problema, tá? Não cai na esperança de que tu vai colocar algumas telhas transparentes no telhado e os morcegos vão sair dali, porque se eles já conhecem o local, eles não vão sair tão fácil, beleza? As telhas, elas iluminando o espaço, isso vai ajudar a estressar a colônia. Então a colocação das telhas, colocação de luz branca, colocação ali de alguns odores que os morcegos não gostam, como citronela, por exemplo, vai acelerar o processo de saída dos bichinhos do telhado. A questão é que nem tudo são flores, a gente não pode encher um telhado com telhas transparentes porque ela causa várias coisas. Primeiro, ela diminui um pouquinho da resistência do telhado, porque ela não é de um material cerâmico, ela é um pouquinho mais flexível e o telhado acaba ficando um pouco mais frágil, entre aspas, aos intempéries. Então ela pode voar mais fácil, ela pode se desencaixar mais fácil ou mesmo quebrar se alguém pisar em cima. Então tu não pode fazer uma fileira inteira dessas telhas. Então sempre que tu for instalar a telha, tu tem que colocar uma telha e deixar pelo menos 4 ou 5 telhas ao redor dela de telhas convencionais, que é porque se a gente coloca uma do lado da outra, elas ficam muito leves e elas conseguem voar, tá? Elas são bem levinhas mesmo, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Outra coisa que as telhas transparentes podem causar, elas podem gerar um superaquecimento do local. Porque pensa só comigo, essas telhas transparentes vão permitir que os raios do sol passem por ali. E esses raios do sol vão começar a incidir no forro, seja ele de gesso, de madeira ou de PVC, que vai ser a pior hipótese, e aqueles raios vão ficar ali e vão começar a aquecer o ambiente. Então elas podem acabar com o conforto térmico do local. Claro, em um forro de madeira isso vai ser menos perceptível. A questão é que o sol incidindo na madeira, ele pode desbotar um pouquinho essa madeira, alterando a coloração do forro ao longo do tempo. Outra coisa que a gente tem que observar é que as telhas elas vão começar a condensar a água embaixo delas. O que é isso? O sol vai bater e ele vai esquentar o forro por dentro. Nesse esquentar vai se formar umas pequenas gotículas de água que vão ficar por baixo da telha. Essas gotinhas vão se acumulando e isso ao longo do tempo vai aumentar a umidade dentro do forro. E se ele não tiver uma boa convecção de ar, essa umidade vai ficar por ali e ela vai começar a gerar um apodrecimento da madeira do forro e do telhado. Então eu repito, não dá para tu colocar muitas telhas transparentes, tu tem que colocar só algumas, tá? E procura achar alguma que se encaixe muito bem ao telhado para elas não terem o problema de saírem do local em que elas estão. E também tu tem que deixar um caminho para tu passar, porque depois que elas estão instaladas, tu não vai poder ficar pisando nelas porque elas são mais fraquinhas, elas quebram mais fácil. Então em todo esse espaço aqui, por exemplo, que é um forro em que meu cliente tem o problema com os morcegos, eu vou instalar somente 6 telhas. Vou colocar uma aqui, 2 aqui no meio e outras aqui na lateral. A gente tem que pensar que ela vai conseguir iluminar ao redor dela ali mais ou menos uns 50, 60 centímetros. Então a gente tem que aproveitar para deixar isso mais no meio do forro, porque se tu colocar muito nas laterais, elas correm mais risco de sair voando, né, porque elas só vão estar presas por um pedaço, e a gente vai perder parte da luminosidade que ela vai gerar ali dentro do forro. Então distribui elas bem o máximo possível e tenta não deixar no caminho em que tu acessa o telhado, para tu não ter nenhum acidente pisando nelas. Então a conclusão do vídeo é, as telhas transparentes elas são boas para iluminar o local, que estressa os morcegos, fazendo eles saírem mais rápido, mas não é um método que a gente pode usar sozinho. Além das telhas, a gente tem que fazer uma vedação, instalação da armadilha, ou ali verificar qual que é a situação do teu telhado, tá? Elas vão ser eficientes sozinhas se o telhado não tem forro, ou se os morcegos só estão circulando no local, se é uma garagem que eles só andam para lá e para cá. Mas se a colônia de morcegos já tem mais de um ano, eles já tiveram filhotes no local, vai dar mais trabalho. Então usa a iluminação como acessório para o teu expurgo de morcegos, não como o único método que vai usar, porque senão tu vai se frustrar e vai ver que não vai funcionar bem. A iluminação ela só funciona para espantar os morcegos se os bichos só estão circulando pelo local. Então se eles estão circulando em uma árvore, se eles estão circulando em algum cômodo da casa, tu deixar esse cômodo bem iluminado vai ser mais legal, beleza? Num forro de madeira a luz não vai passar, mas em um forro de PVC essa luz vai passar, então se tu quer deixar o ambiente escuro durante o dia, tu jamais pode colocar telhas transparentes
transparentes, tá? Ó, eu tô fazendo a colocação delas sempre respeitando um bom intervalo, tá? E aqui, ó, surgiu uma situação chave. Tu tá vendo que aqui tem uma parte da fiação? A gente não pode colocar a telha transparente aqui, porque senão os raios do sol vão incidir diretamente aqui e a gente pode gerar um risco de incêndio, tá? Então, quando tu for colocar a telha transparente, evita que ela pegue encanamento e conduítes de luz para evitar acidentes, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trazer ela um pouquinho pro lado, colocar aqui do lado. Mas era isso aí. Qualquer dúvida tu me chama, já sabe que se tu é meu cliente, é só me dar um toque aqui no WhatsApp que a gente vai discutindo, beleza? Um abraço, até daqui a pouco.